Eu gostaria de convidar a doutora Luciana Tovo. Ela é doutora em genética e biologia molecular. E ela vai falar um pouco sobre epidemiologia genética e infância. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer então o convite à comissão organizadora e também cumprimentar pela organização. Parabéns, meninas. Bom, o que eu trouxe então hoje para conversar com vocês um pouco é sobre, mais especificamente, epidemiologia epigenética e como os mecanismos epigenéticos, né, ou assim, as informações epigenéticas podem mediar, ou qual a relação entre elas, entre um dos fatores de riscos mais conhecido, né, para prematuridade, baixo peso ao nascer, que é o fumo ou o tabagismo durante a gestação, e os desfechos de saúde na infância. Bom, de acordo com as origens desenvolvimentistas de saúde da doença, se sabe que as exposições que ocorrem, né, em momentos críticos do desenvolvimento, elas podem, né, programar o desenvolvimento de doenças ao longo da vida. Então, aqui eu trouxe uma série de exposições, né, algumas aqui pré-natais, como fumo, álcool durante a gestação, uso de fármacos, má alimentação, e outras, né, perinatais e no início da infância, que podem ter impacto no desenvolvimento infantil. Então, hoje, né, eu vou focar essa apresentação no fumo durante a gestação, né, por parte da mãe. Se sabe, então, que o tabagismo materno durante a gravidez ele está associado a significante, né, morbidade e mortalidade no período perinatal e durante a vida. E estima-se que mais de 4.000 compostos químicos sejam liberados ao ato de fumar. E esses vários produtos químicos, muitos deles, incluindo a nicotina, eles têm a capacidade de atravessar a placenta e podem afetar, então, negativamente o feto. Entre os desfechos de saúde, né, nos recém-nascidos, em resposta à exposição ao tabagismo materno durante a gestação, se tem o baixo peso ao nascer, o parto prematuro, maior tempo de permanência na unidade intensiva de terapia intensiva neonatal, síndrome de abstinência da nicotina no período neonatal. E entre os desfechos da infância e adolescência, então, se tem transtornos de atenção, transtornos disruptivos do comportamento, transtornos de conduta, dependência à nicotina, obesidade e doenças respiratórias. Utilizando, então, agora alguns dados, né, das nossas cortes aqui de nascimentos de Pelotas, se vê que a prevalência de fumo durante a gestação ela caiu do ano de 1982 para 2004, de 35,6% para 25,1%. Mas, assim, né, essa prevalência se mantém alta. E as associações, então, foram replicadas, né, nas cortes, com baixo peso ao nascer, menor perímetro cefálico no nascimento e menor comprimento, então, das crianças em todos os acompanhamentos nas cortes de 93 e 2004. Bom, então, se tem assim, uma vasta literatura onde se replica, né, esses achados de associação observacional entre fumo durante a gestação e todos esses desfechos, né, em saúde na infância, mas pouco se sabe ainda sobre os mecanismos biológicos que medeiam essa relação, né, entre o fumo durante a gestação e esses desfechos. Então, aí entra a epidemiologia genética e a epidemiologia epigenética, que, então, tem o objetivo de estudar como os fatores genéticos e epigenéticos podem influenciar individualmente ou em interação com o ambiente esses desfechos de saúde, né, em resposta a uma exposição. Mas, então, antes, né, de falar sobre a interação e a mediação, né, dos fatores epigenéticos, o que é epigenética? Bom, epigenética é uma ciência, né,
correlata com a genética, mas que tem a função de, na verdade, orquestrar e definir quais são as regiões do genoma que devem ser expressas ou silenciadas em determinada etapa da vida ou em determinado tipo celular. Então, é como se fosse um maestro, né, que diz para o genoma quais são os genes que devem ser expressos naquele momento. E essa orquestra, né, esse maestro, então, ele usa de alguns mecanismos para fazer isso. Então, a epigenética engloba os mecanismos capazes de gerar mudança na regulação da expressão gênica. Essas mudanças, importantemente, elas podem alterar o fenótipo, mas elas não alteram a sequência de DNA. Ela possui, então, um mecanismo de liga e desliga nessa expressão, na expressão gênica, que pode permanecer mesmo depois que o fator que desencadeou esse mecanismo já tenha desaparecido. E o epigenoma, então, ele se diferencia do genoma porque ele é, na verdade, uma entidade muito dinâmica e não estática, né, como o genoma, que se concentra, que diz respeito apenas à sequência do DNA. Bom, o epigenoma, então, ele pode ser alterado, e ele é, né, alterado, ele é dinâmico e plástico, ele é, então, alterado por influências ambientais ao longo da vida. Bom, então, entre os mecanismos de regulação epigenética, eu vou, né, me concentrar em um, que é a metilação do DNA, que nada mais é do que a atribuição, então, de um grupamento metil em nucleotídeos do tipo citosina no DNA. E essa adição, então, do grupamento metil, ela indica para o gene se aquele gene deve ser expresso ou não. Então, quando uma região controladora de um gene não apresenta metilação, né, as bolinhas aqui estão todas transparentes, isso é um sinal para o gene de que ele ele deve expressar a proteína que ele codifica. Por outro lado, se existe, então, esse mecanismo de adição, né, de grupamentos metil nessa região controladora do gene, isso inibe a transcrição gênica e o produto do gene ele não vai ser expresso na célula. Bom, mas então, né, qual seria então o papel da epigenética frente a essa exposição ambiental e os desfechos, considerando todo esse mecanismo já comentado? Então, a ideia é que esses mecanismos epigenéticos eles possam mediar as relações entre os fatores ambientais e os desfechos de saúde. Então, ele é uma outra forma, é um mecanismo, né, de interação entre genes e ambientes nesse desfecho. Bom, já tem se visto, né, eu trouxe então para vocês alguns trabalhos que se focam no tabagismo durante a gestação, e eles mostram então algumas alterações dos padrões de metilação associados, né, ao fumo durante a gestação, em 3 tipos de amostra. Em amostras de placenta, em amostras, né, de cordão umbilical e células bucais. As amostras, então, de placenta, elas são coletadas no momento do nascimento, né, da criança, no cordão umbilical, o sangue de cordão umbilical também, e as células bucais, quando a criança, então, ela é um pouco mais velha. Bom, em relação à metodologia desses estudos, a ideia é muito simples. Os estudos eles marcam regiões dessas controladoras de genes e eles vão avaliar, por uma série, né, de tecnologias, se aquela região está metilada, no caso desse indivíduo 1 aqui, que apresenta essa região toda metilada em bolinhas azuis, ou se ela não está metilada, né, no indivíduo 5, ou se ela apresenta padrões dispersos ou diferentes, né, em relação à metilação. Então, eles associam esse padrão de metilação observado na região controladora dos genes com os desfechos ou com a exposição. E tudo isso se dá em um mecanismo muito pequenininho, super tecnológico, que avalia, então, 450 mil diferentes sítios, né, no genoma.
Bom, então quais são as perguntas relevantes, né, que a gente precisa responder? Primeiro, o fumo durante a gestação, ele deixa marcas epigenéticas na criança, né, no filho ou na placenta? Se sim, quais são essas marcas epigenéticas? Quem são os genes marcados? Essas marcas epigenéticas, então, elas poderiam mediar o efeito do fumo durante a gestação nos desfechos de saúde já conhecidos pela epidemiologia observacional. E ainda, como a exposição ao cigarro, então, na vida, né, intrauterina, poderia modificar as marcas em relação a tempo de duração do hábito, né, de fumar, números de cigarros fumados por dia e persistência de alterações epigenéticas ao longo da vida. Por exemplo, essas marcas epigenéticas, elas seriam removidas ao longo da vida ou não? Bom, então, o primeiro trabalho que eu trouxe para vocês, ele é uma meta-análise. Todos esses trabalhos foram publicados esse ano, ou no final do ano passado, então são super recentes, porque é um tema muito quente. Então, esse trabalho então, é uma meta-análise de 3 estudos que avaliou a metilação nos filhos de mães de diferentes cortes. Então, a amostra, né, que eles tiveram foram recém-nascidos, 6.685 recém-nascidos, que eles obtiveram, então, sangue do cordão umbilical. Desses, 13% eles foram expostos, então, ao tabagismo materno constante durante a gestação, e 25% foram expostos a qualquer menção, então, que a mãe tenha relatado de uso de cigarro durante a gestação. E ainda, eles quiseram, né, comparar o efeito ao longo da vida com crianças um pouco mais velhas. Então, 3.187 crianças com 6,8 anos, a idade média, onde 8% foram expostas a fumo constante e 13% a qualquer relato de fumo durante a gestação. Bom, então aqui se tem o resultado. Nesse gráfico, então, a gente pode ver, aqui, né, são os cromossomos analisados, aqui a significância da associação. Então, todos esses pontinhos que aparecem, né, acima dessa linha preta, que é o valor limítrofe para valor de significância do teste, são considerados associados a diferenças de metilação. Então, o que eles observaram foi 6.073 sítios diferentemente metilados. 52 deles foram, então, hipermetilados, ganharam metilação nos filhos cujas mães fumaram, né, durante a gestação, e 48 perderam sítios de metilação. Então, eles ainda descobriram 2.017 genes que nunca tinham sido relacionados ao tabagismo, né, em recém-nascidos ou em adultos. O principal resultado deles, que é esse pontinho aqui em cima, foi, então, desse gene, o AHRR, que é uma associação bem consistente entre os estudos, estudos que visam, então, associar diferenças de expressão e diferenças de metilação com o hábito de fumar, e que está associado também ao câncer de pulmão. E quando se foi feita, então, uma análise, né, desses 6.073 sítios, na tentativa de estabelecer, então, se esses sítios eles têm uma função predominantemente, ou seja, eles são mais enriquecidos em alguma função do que se espera no genoma completo, assim, ao acaso, se viu que esses genes que são diferencialmente metilados, eles estão envolvidos em rotas como morfogênese e desenvolvimento embrionário, desenvolvimento anatômico, desenvolvimento do sistema nervoso, processos de comunicação celular, diferenciação neuronal, entre outras. Então, são processos que eles são relacionados, né, com os desfechos em saúde, né, que são, então, associados com o hábito, né, de fumar durante a gestação. Então, corroborando, né, pelo menos em parte, os achados observacionais. Ainda eles observaram 37 genes que estão relacionados a defeitos, né, de formação
de desenvolvimento em fendas labiais e palatinas. Ainda genes, né, que participam de organização sinapses e organização e sinalização celular. E também diversos genes envolvidos em processos cancerígenos. Bom, e na tentativa, então, de se comparar a permanência, né, não digo permanência, mas como essas marcas elas são estáveis, se essas marcas seriam estáveis do início, né, do nascimento até mais ou menos até a criança ser um pouquinho mais velha, então eles observaram que daqueles 6.000 sítios que eles encontraram no início, né, no início da vida, 73% deles apresentaram um efeito consistente, né, de direção em crianças mais velhas. Então, sugerindo que essas marcas elas são também observadas naquelas crianças mais velhas e o efeito ele pode, né, se manter ao longo do desenvolvimento. Bom, eles observaram também que algumas dessas ilhas, né, dessas marcas tiveram, então 61% teve então atenuação da magnitude do efeito, mas com uma pequena diferença. Em relação ao hábito de fumar, se o fumo é persistente ou em qualquer momento da gestação, eles observaram então que o relato, né, de algum momento ter fumado durante a gestação é uma exposição mais comum, mas menos específica, e também foi observado então menos sítios associados a esse desfecho. Bom, mas então a gente encontrou até o momento evidências de associação entre genes, né, e marcas epigenéticas e a exposição de fumo, mas e como essas marcas são relacionadas aos desfechos, né, que a gente tem comentado até o momento. Então, nesse estudo aqui, foram investigadas, então, 447 crianças e se observou, então, que 23, né, ilhas ou 23 sítios de metilação observados em 8 genes foram diferencialmente metilados, né, comparando crianças cujas mães fumaram durante a gestação com aquelas que não relataram. E aqui, de novo, apareceu em um, né, dos top hits aquele mesmo gene que foi encontrado no outro estudo. Bom, quando eles fizeram, então, um estudo de rotas, né, de rotas biológicas, para se descrever e tentar compreender esses mecanismos dessas associações, eles encontraram que, na maioria dos casos, essa associação se dava com genes envolvidos no sistema imune que poderiam, então, estar relacionados com o desenvolvimento de asma. Bom, e na tentativa, então, de explicar se o efeito de fumar durante a gestação, ela passa, pelo menos, por uma porção pela metilação do DNA para o desfecho em saúde, eles, então, fizeram uma análise e observaram que sim, para um dos genes observados, que é um gene repressor de transcrição do fator de crescimento 1, eles observaram, então, que a metilação ela explica de 12% a 19% do baixo peso observado em crianças cujas mães fumaram durante a gestação. Bom, ainda, outro estudo analisando encontraram 1918 loci, né, diferencialmente metilados, e o principal gene, então, que eles encontraram foi esse aqui, cujo, então, que esteve hipermetilado, então, potencialmente em menor expressão, em placentas de mães que relataram ter fumado durante a gestação. Então, para diversos marcadores dentro desse sítio, né? Então, aqui em fumantes, eles encontraram uma associação com maior metilação desse sítio. E ainda eles encontraram uma associação entre esse sítio, né, e a metilação com um efeito
na idade gestacional. Então, eles observaram que aqui, filhos, né, que nasceram com mais de 37 semanas, comparados com aqueles que nasceram com menos de 37 semanas, esse gene ele teve maior metilação nesses filhos, né, que nasceram antes do tempo. Então, sugerindo que a hipermetilação desse gene na placenta de mães fumantes poderia estar relacionada com maior risco de parto prematuro. Bom, esse gene ele foi envolvido, né, em diversos mecanismos também, como câncer, asma e diferenciação celular, desenvolvimento, e está, então, associado também com diversos tipos de câncer. Outras evidências também de associação foram observadas em outros trabalhos, como então, associação com receptor de serotonina e neurocomportamento em crianças, e também reação, né, ao cortisol e metilação no receptor de glicocorticoides. Então, né, para finalizar, a ciência ela tem evoluído, as tecnologias têm evoluído muito nos últimos anos, e isso tem aumentado muito a compreensão, né, de fatores associados à saúde humana. E aqui, então, eu trouxe, né, um compêndio de como as evidências de epidemiologia e epigenética elas corroboram para um melhor entendimento, né, da associação entre o tabagismo durante a gestação e esses desfechos em saúde. Mas uma coisa que a gente tem que conversar e que a gente tem que ressaltar é que essas evidências, a gente sabe que marcas epigenéticas elas são plásticas, né, ao longo da vida, e muitos estudos relatam que comportamentos ou exposições, né, saudáveis ao longo da vida têm esse efeito de reverter essas marcas. Então, elas são importantes, mas elas não são determinantes nesse processo. Então, outros estudos, né, que visem estudar concomitantemente efeitos de metilação na placenta e no feto, eles podem ajudar a compreender melhor esse mecanismo e também outros mecanismos em associações observacionais que a gente observa na epidemiologia. Muito obrigada.